Olá, meus irmãos, graça e paz para todos, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Amados irmãos, como de sempre, estou passando por aqui, estava compulsando as escrituras, examinando, porque João 5,39 diz que examinar as escrituras e cuidar e ter nela a vida eterna, que são elas que de mim testificam. Você tem que examinar as escrituras. Você não pode ler as escrituras, irmão. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você não pode ler as escrituras como você lê um livro qualquer. Não, as escrituras, ela é a palavra dele. Não é assim de qualquer jeito. Um passatempo. Como assim? As escrituras não é um passatempo. Não. As escrituras é a minha, é a sua. É a nossa vida eterna. São as escrituras sagradas. Por que que o mundo religioso, sabe, o mundo religioso, eles cochiam não só em dois pensamentos. Jesus falou para aqueles homens, vocês decidem o que vocês querem, porque vocês andam cocheando em dois pensamentos. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a Mamon. Então, querido, você sabe que hoje o ser humano ele é muito frágil. Principalmente na fé que ele diz que tem. Ele diz que tem uma fé, mas você vai analisar que durante essa pandemia, o que as pessoas, elas pegaram essa carona para desistir da igreja, não de Cristo, porque, na verdade, eles não tinham Cristo. Eles não tinham. Eles estavam igual aqueles 10 leprosos, os quais foram curados e só um voltou para agradecer ao Eterno. Então é o que acontece hoje. O que acontece hoje. Eu, compulsando aqui as escrituras, cheguei aqui em São Lucas, né? Um evangelho que escreveu segundo São Lucas, algo glorioso, algo magnífico, algo tremendo, algo que nos leva a pensar na magnitude desse Deus. E aqui nós encontramos a cura de um paralítico. Você sabe que existiu uma cura gloriosa, que Jesus ele estava reunido em um ambiente e existiu um homem que tinha muita fé, mas mais fé ainda eram aqueles que levaram ele até Cristo. Porque a casa estava repleta, estava cheia, glorificando, exaltando e vendo as maravilhas que o Eterno fez. E por que você não glorifica ele também? Por que você não para de reclamar, de se maldizer? A maldição, irmão, ela está por aí. O apóstolo Pedro disse, ele ruge como leão, procurando uma brecha minha e sua, para ele tragar. Então não faça isso. Nos momentos mais difíceis, na situação calamitosa, no desemprego, na fome, na enfermidade, irmão. Mas procure glorificá-lo. Procure exaltá-lo. Procure dizer, Deus, eu te amo, eu te exalto, eu te glorifico. O Senhor é o meu Deus, o Senhor morreu por mim, o Senhor ressuscitou. E o Senhor me levou às alturas e hoje eu estou sentado nas regiões celestes.
o apóstolo Paulo ele falou. E se a gente, irmão, continuarmos assim, buscando, unânime, falando para os nossos filhos, os filhos falando para os seus pais, que não tem outro caminho, não tem outro Deus, não existe, irmão. Não existe essa procura por deuses. Não existe essa procura que não cessa por religiões melhor ou melhores do que outras. Não existe, não. Sabe qual a única religião, a única que Jesus falou? A única religião, Tiago, ele deixou registrado, ele falou que visitando os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e se livrando, desviando da corrupção desse mundo. Isto é a religião pura para com o eterno. Você tem feito isto? Será que eu tenho feito essas coisas? Ou será que eu tenho edificado a minha fé na areia? Amado, você tem que servir a Deus em qualquer lugar, querido. Seja no transporte, seja no teu trabalho, no teu lar, na igreja, no comércio, seja no lazer. Você tem que servir a Ele, porque você é a igreja dele. Você não é algo descartável, que só é a igreja quando você está reunido. É assim que você acredita, irmão? Você, irmã, lavando a tua louça, tu é a igreja. Você, irmão, lá na tua máquina, você é a igreja. Vocês dois estão juntos no mesmo sentimento, no mesmo amor, na mesma comunhão, para repreender as hostes do inferno. Sabe quando eu e você repreendemos as tempestades, os obstáculos, a fúria do vento? É quando nós firmamos os artelhos dos nossos pés em busca incessante desse alimento que não é perecível, que é incorruptível, em busca da incorruptibilidade de um corpo transformado pelo poder vivificador do Evangelho. Eu quero ler um texto aqui e quero encerrar, porque as horas, elas se vão. E que se vá em nome de Jesus Cristo. E nós estamos aqui aguardando, servindo a Deus, glorificando a esse Deus, exaltando a Ele, dizendo que Ele é o Rei Todo-Poderoso. Diz assim, sobre a cura, e pegaram o paralítico e levaram ele por cima do telhado, colocando entre as pessoas, e ali estavam, irmãos, ali estavam pessoas que eram credenciadas, estavam escribas, fariseus, tinha muitas pessoas ali que foram presenciar aquilo que Jesus eles estavam fazendo. E aconteceu que num daqueles dias estavam ensinando, e estavam ali assentados fariseus, doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e era a virtude do Senhor estava com ele para curar. A virtude de Deus
estava com ele para curar e efetuar milagres. Meu Deus, é muito forte isso. Olha só. Jesus, olhando para aquele homem que puseram numa cama, ele disse: eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante deles. Ou seja, este homem eles trouxeram e eles tentavam colocar diante do mestre. O verso 19 diz: e não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram a um telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus, até o lugar que Jesus estava. Verso 22. E vendo-lhe a fé, Jesus disse-lhe ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Eu abro um parêntese aqui. Em duas palavras eu digo que muitas vezes as pessoas elas consagram-se, os pastores fazem filas para orar por essa pessoa, elas sobem aos montes, fazem campanhas, mas não se libertam. Por quê? Porque não se prostraram diante do Eterno para alcançar o perdão do pecado. Olha o que Jesus disse aqui, ó. Os teus pecados, ou seja, Jesus não fez nada além de perdoar aquele homem. Aquela enfermidade era porque não havia recebido o perdão dos pecados. E os escribas e os fariseus começaram a arrojar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Que pode perdoar pecado? Senão Deus? Os fariseus e os escribas, eles ficaram nervosos, porque eles ouviram e viram Jesus perdoar o pecado daquele homem. Então eles falaram: mas quem é esse que diz blasfêmia? Porque nós sabemos, está na Torá, que o único que pode perdoar pecado, o Elohim. Quem é esse então? Amados irmãos, quem é esse? Quem é esse que perdoou os teus pecados? Quem é esse que perdoou os meus pecados? É o Rei da Glória, é o Todo-Poderoso, é aquele que venceu a morte e o inferno. É aquele que João, quando viu, caiu aos seus pés como morto. E ele disse: João, não temas, levante-se. Eu estive morto, mas agora vivo para sempre. E em minhas mãos estão as chaves da morte e do inferno. Que Deus te abençoe, irmão. Glorifica esse Deus. E levante a cabeça. Pare de dizer que vai desistir da eternidade com Cristo. Você vai viver aonde, querido? Aonde é que você vai viver? Aonde? Me diga. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.